Capítulo 9. César, de 100 até 44 a.C. 9. Bruto. Planos de César começaram a percorrer as ruas de Roma. O povo comum, tão amigo da glória, exultou. As classes comerciais, cheirando encomendas de guerra e pilhagens no exterior, lamberam os beiços, e os aristocratas, prevendo sua extinção quando César retornasse vitorioso, resolveram matá-lo sem mais delongas. César tratara esse sangue azul com tal generosidade que comoveu a eloquência de Cícero. Havia perdoado a todos os que se renderam, e só condenara à morte os oficiais que, derrotados e perdoados, insistiram em lutar contra ele. Queimara, sem ler, a correspondência encontrada nas tendas de Pompeu e Metelo. Quando capturou a filha e os netos de Pompeu, mandou entregá-los a Cesto, filho de Pompeu, que ainda estava em armas contra ele, e restaurou as estátuas de Pompeu que haviam sido derrubadas. Deu o governo de províncias a Bruto e Cássio e nomeou para altos cargos muitos outros aristocratas. César sofria com paciência todas as difamações, e não iniciou nenhum processo contra os suspeitos de conspiração contra sua vida. A Cícero, tão inconstante, ofereceu não só o perdão mas honrarias, e nada recusou do que Cícero pediu para si ou para seus amigos pompianos. Perdoou até, a pedido dele, ao irredutível Marco Marcelo. Em seu belo discurso pro Marcelo, 46, Cícero louvou a incrível liberalidade de César, e admitiu que Pompeu, caso vencesse, mostrar-se-ia mais vingativo. Tenho ouvido com pesar, disse Cícero, vossa célebre e altamente filosófica observação, Launsatis vici, vivido já sou bastante. Ponde de lado, psovos, essa sabedoria do sábio, não sejais sábio à custa do perigo de vida. Ainda estáis longe da realização de vossos maiores trabalhos, ainda não lançastes os alicerces. E solenemente prometeu-lhe, em nome de todo o Senado, que iriam olhar por sua segurança e antepará-lo com seus próprios corpos, se alguém o atacasse. Cícero estava prosperando tanto que planejava construir outro palácio, não inferior ao do próprio Sila. Tomava parte nos jantares para que era convidado por Antônio, Balbo e outros ajudantes de César, e nunca suas cartas foram tão alegres como nesse período. Mas César não se iludia. Amácio escreveu, ninguém mais afável que Cícero, mas sinto que me odeia amargamente. Quando os pompianos, já sem medo, prosseguiram na oposição, esse melífluo Talleyrand da Pena escreveu um elogio de Catão, o moço, que certamente pôs César de sobreaviso. A resposta foi o Anticatão, no qual César não aparece com a melhor de suas inspirações, deixará a Cícero a escolha das armas e o orador bateu o ditador. A opinião pública louvou o estilo de Cícero e a leniência de um governante que traçou um panfleto em vez de assinar uma sentença de morte. Homens privados do poder a que estavam afeitos não se amolecem quando se lhes perdoam a resistência, porque é tão difícil perdoar o perdão como perdoar aos que nos injuriam. Os aristocratas irritavam-se em um Senado que não ousava repelir as propostas que, constitucionalmente, César lhe submetia. E com ardor patriótico denunciaram a destruição da liberdade que lhes havia enchido a bolsa, não admitindo que a restauração da ordem se fizesse à custa de qualquer restrição em seus velhos direitos. Mostravam-se horrorizados com a presença de Cleópatra e Cesarião em Roma, embora César estivesse vivendo com sua esposa Calpurnia, aparentemente em boa harmonia. Mas quem lá sabia do que se passava nas frequentes visitas do ditador à graciosa rainha? Persistiam os rumores de sua intenção de fazer-se rei, desposá-la e mudar a capital do império para o Egito. Não havia ele mandado erguer sua própria estátua no Capitólio próxima à dos antigos reis? Não tinha estampado a própria efígie nas moedas, insolência jamais vista? Não usava vestes de púrpura, reservadas aos reis? Nas Lupercais, a 15 de fevereiro de 44, o cônsul Antônio, sacerdotalmente nu e impiamente bêbado, tentou 3 vezes colocar uma coroa real na cabeça de César. 3 vezes César o repeliu, mas não seria porque a assistência mostrava desaprovação? Não demitiu os tribunos que removeram de sua estátua o diadema de rei nela colocado por amigos? Quando o Senado se aproximou,
No templo de Vênus, ele não se levantou para recebê-lo. Disseram uns que César estivera momentaneamente dominado por um ataque epilético, outros, que estava com disenteria e permanecerá sentado para evitar o movimento de seus intestinos em ocasião tão imprópria. Muitos patrícios receavam que de um momento para outro ele se proclamasse rei. Logo depois das Lupercais, Gaio Cássio, um homem doente, magro e pálido, como pinta Plutarco, aproximou-se de Marco Bruto e sugeriu-lhe o assassínio de César. Já havia conquistado para esse plano vários senadores, alguns capitalistas cujas pilhagens nas províncias haviam cessado com as novas restrições e mesmo alguns generais de César que se tinham como mal recompensados. A grande reputação de Bruto como o mais virtuoso dos homens punha-o em posição excepcional para chefe ostensivo da conspiração. Davam-no como descendente do outro Bruto que expulsara os reis de Roma 464 anos atrás. Sua mãe Servília era irmã germana de Catão, e Pórcia, sua esposa, era filha de Catão e viúva de Bíbulo, o inimigo de César. Corria, diz Apiano, ser Bruto filho de César, visto que fora amante de Servília ao tempo do nascimento de Bruto, e acrescenta Plutarco que César tinha Bruto como seu filho. Muito possível que também Bruto compartilhasse dessa opinião e odiasse o ditador por haver seduzido sua mãe e feito dele, nos mexericos de Roma, um bastardo em vez de um Bruto. Sempre se mostrará taciturno, como quem remói um mal secreto, mas comportava-se orgulhosamente como quem traz sangue nobre nas veias. Professor de grego, em filosofia acompanhava Platão, na ética, Zenão. Não ignorava que o estoicismo, bem como a opinião grega e romana, aprovava a eliminação violenta dos tiranos. Nossos antepassados, escreveu a um amigo, querem que não toleremos um tirano, mesmo que seja nosso próprio pai. Compôs um tratado sobre a virtude e perturbou-se com essa abstração. Por meio de intermediários forneceu dinheiro a 48% aos cidadãos da Salamina de Chipre, e quando eles se atrasaram no pagamento dos juros, insistiu com Cícero, então procônsul na Cilícia, para promover o recebimento à força de armas. Governou com integridade e competência a Gália Cisalpina e, de volta a Roma, César o fez pretor urbano em 45. Os elementos generosos de sua natureza rebelaram-se contra a proposta de Cássio. Mas Cássio recordou-lhe a rebeldia ancestral e talvez Bruto se tenha sentido desafiado a prová-la por imitação. E o sensível moço corava quando via nas estátuas do velho Bruto inscrições como esta: Bruto, estás morto. Tua descendência é indigna de ti, Bruto. Entre mentes, murmurava-se nas rodas patrícias que na próxima reunião do Senado, a 15 de março, Lúcio Cota proporia que César fosse feito rei, porque de acordo com o oráculo sibilino os partos só seriam conquistados por um rei. Um Senado composto em sua maioria de elementos nomeados por César, argumentou Cássio, aprovaria a proposta, e toda a esperança de salvar a República estaria perdida. Bruto cedeu, e os conspiradores estabeleceram o plano definitivo. Pórcia arrancou o segredo ao esposo depois de esfaquear a própria coxa para demonstrar que nenhuma dor física a faria falar contra a vontade. E, revelando-se mau profeta, Bruto insistiu em que Antônio fosse poupado. Na tarde de 14 de março, numa reunião em sua casa, César propôs uma questão: qual a melhor morte? E sua resposta pendeu para a repentina. Na manhã seguinte, Calpurnia advertiu de que não fosse ao Senado porque havia tido um sonho trágico. Vira-o coberto de sangue, e para aumentar a força do presságio uma criada fez que um quadro caísse da parede. Mas Décimo Bruto, que era um de seus mais íntimos amigos e também um dos conspiradores, insistiu com César para que comparecesse à sessão, ainda que apenas para adiá-la. Um amigo que descobrira a conspiração e viera avisá-lo chegou tarde. César já havia saído. No caminho para o Senado encontrou um adivinho que já uma vez lhe havia murmurado: cuidado com os idos de março. César disse-lhe sorrindo que os idos de março haviam chegado e nada acontecerá. Chegaram, mas ainda não passaram, replicou Espurina. Enquanto estava César a fazer diante do teatro de Pompeu o sacrifício usual que precedia cada sessão, entregaram-lhe um bilhete informando de tudo. César não o leu, e diz a história que ainda o tinha na mão no momento da morte. Esta história dos idos de março aparece em Suetônio,
Plutarco e Apiano, mas apesar disso pode ser lenda. Trebúnio, um conspirador que como general havia sido muito beneficiado por César, ocupou-se com Antônio para que ele ficasse longe da sessão. Assim que César entrou e tomou assento, os libertadores avançaram contra ele. Tem-se escrito, informa Suetônio, que quando Marco Bruto se lançou, César disse-lhe em grego, Caesotecnon, também tu, meu filho. E quando Bruto feriu, diz Apiano, César cessou de oferecer resistência, cobrindo o rosto com a toga, entregou-se aos golpes e caiu aos pés da estátua de Pompeu. Fora satisfeito um dos desejos do homem mais completo que a antiguidade produziu.